Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 21 de abril de 2024, domingo, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres, a nossa jornada de 2024. Ok? Hoje nós temos o início da nossa terceira revisão e eu vou começar lendo a introdução, né? Jesus, o nosso mestre, nos faz uma série de recomendações, né? O nosso livro-texto desse ano vai comentar essas recomendações e nós vamos ficar por aqui, tá? Só dando início à nossa revisão de número 3. Introdução. A nossa próxima revisão começa hoje. Revisaremos 2 das lições recentes a cada dia, durante 10 dias sucessivos de prática. Então, vamos revisar as últimas 20 lições. Observaremos uma forma especial para esses períodos de prática, e a ti é recomendado com insistência que a sigas o mais fielmente possível. Compreendemos, é claro, que talvez te seja impossível empreender o que é sugerido aqui, como o melhor a cada dia e a cada hora do dia. O aprendizado não ficará prejudicado se perderes um período de prática, por ser impossível para ti na hora indicada. Também não é necessário que faças esforços excessivos para certificar-te de que estás acompanhando em termos de números. Rituais não são o nosso objetivo e derrotariam a nossa meta. Mas o aprendizado será prejudicado se pulares um período de prática, por não estares disposto a dedicar a isso o tempo que se pede que deis. Não te enganes a esse respeito. A falta de disponibilidade pode estar cuidadosamente escondida por trás de um disfarce feito de situações que tu não podes controlar. Aprende a distinguir as situações pouco favoráveis para a tua prática daquelas que estabeleces para manter uma camuflagem para a tua falta de disponibilidade. E todos nós, meus queridos, minhas queridas, todos nós temos alguma falta de disponibilidade, tá bom? É preciso que isso seja dito e que isso seja bem compreendido. Os períodos de prática que perdeste porque não quiseste fazê-los, qualquer que tenha sido a razão, devem ser feitos assim que tiveres mudado a tua mente quanto à tua meta. Não terás vontade de cooperar na prática da salvação, somente se ela interferir com metas que valorizas mais. Quando retirares o valor que lhes deste, deixa que os teus períodos de prática substituam as tuas litanias a elas. Elas nada te deram, mas a tua prática pode te oferecer tudo. Assim, aceita o que ela te oferece e fica em paz. A forma que deves usar para essas revisões é esta. Dedica 5 minutos 2 vezes por dia, ou mais se preferires, a considerar os pensamentos que são indicados. Lá as ideias e os comentários que estão escritos para o exercício de... Lê as ideias e os comentários que estão escritos para o exercício de cada dia. Em seguida, começa a pensar sobre eles, deixando que a tua mente os relacione com as tuas necessidades, os teus problemas aparentes e todas as tuas preocupações. Põe as ideias na tua mente e deixa-a usá-las como ela escolher. Deposita a tua fé de que ela as usará com sabedoria, pois nas suas decisões terá a ajuda daquele que deu os pensamentos a ti. Em que mais podes confiar senão no que está na tua mente? Tem fé nessas revisões. O meio que o Espírito Santo usa não falhará. A sabedoria da tua mente virá em teu auxílio. Dá a direção no início, em seguida recosta-te em quietude e com fé, e deixa a tua mente empregar os pensamentos que tu lhe deste, pois eles te foram dados para que ela os use. Eles te foram dados em perfeita confiança, com perfeita segurança de que farás bom uso deles,
com fé perfeita de que verás as suas mensagens e as usarás para ti mesmo. Oferece-as à tua mente com o mesmo crédito, confiança e fé. Ela não falhará. Ela é o meio escolhido pelo Espírito Santo para a tua salvação. Uma vez que ela tem o seu crédito, não há dúvida de que o seu meio tem que merecer o teu também. Enfatizamos os benefícios que terás se dedicares os primeiros 5 minutos do dia às tuas revisões e também lhes deres os últimos 5 minutos de vigília do teu dia. Se isso não for possível, tenta pelo menos dividi-los de tal forma que empreendas uma revisão pela manhã e a outra durante a última hora antes de ires dormir. Os exercícios a serem feitos ao longo do dia são igualmente importantes e talvez até de maior valor. Tens estado inclinado a praticar apenas nos horários indicados e depois seguir o teu caminho para outras coisas, sem aplicar a elas o que aprendeste. Como resultado, os reforços que ganhaste foram poucos e não deram ao teu aprendizado uma chance justa para provar o quanto é grande o seu potencial de dádivas para ti. Eis aqui uma outra chance para fazeres bom uso dele. Nessas revisões, enfatizamos a necessidade de não deixares que o teu aprendizado seja em vão entre os teus períodos de prática mais prolongados. Tenta dar às tuas ideias diárias uma revisão breve, mas séria, a cada hora. Usa uma delas exatamente na hora, e a outra meia hora mais tarde. E a outra ideia, na meia hora mais tarde. Não é preciso dar mais do que apenas um momento a cada uma. Repete-a e deixa a tua mente descansar por pouco tempo em silêncio e em paz. Em seguida, volta-te para as outras coisas, mas tenta conservar o pensamento contigo e deixa-o servir também para ajudar-te a manter a tua paz ao longo do dia. Se ficares perturbado, pensa nele novamente. Esses períodos de prática são planejados para ajudar-te a formar o hábito de aplicar o que aprendes a cada dia, a tudo o que fazes. Não repitas o pensamento para deixá-lo de lado. A sua utilidade é sem limites para ti. E ele se destina, o pensamento, a servir-te de todas as maneiras, em todos os momentos e lugares, e sempre que precisares de qualquer tipo de ajuda. Portanto, tenta levá-lo contigo durante as tuas atividades do dia, fazendo com que ele seja santo, digno do Filho de Deus, aceitável para Deus e para o teu ser. As tarefas para a revisão de cada dia serão concluídas com uma reafirmação do pensamento a ser usado a cada hora, e também daquele a ser aplicado na meia hora seguinte. Não os esqueças. Essa segunda chance para cada uma dessas ideias trará enormes avanços e sairemos dessas revisões com benefícios de aprendizado tão grandes que continuaremos em terreno mais sólido, com passos mais firmes e com a fé mais forte. Não esqueças quão pouco tens aprendido. Não esqueças o quanto podes aprender agora. Não esqueças que o teu Pai precisa de ti ao revisares esses pensamentos que ele te deu. Então, lembrando mais uma vez, eu sempre gosto de lembrar. Os pensamentos do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo são os pensamentos que eu compartilho com Deus. Então, são os pensamentos que Deus me deu, Então, vamos compartilhar a lição 111 agora. Revisão da lição 91. Milagres são vistos na luz. Eu não posso ver na escuridão. Que a luz da santidade e da verdade ilumine a minha mente e me permita ver a inocência interior, a minha e a do meu irmão, Lição 92. Milagres são vistos na luz e a luz e a força são uma só. Eu vejo através da força a dádiva de Deus para mim. A minha fraqueza é a escuridão que a dádiva de Deus dissipa, dando-me a sua força para tomar o seu lugar.
Para a hora, milagres são vistos na luz. Para a meia hora, milagres são vistos na luz. E a luz e a força são uma só. Então, milagres são vistos na luz, milagres são vistos na luz. E a luz e a força são uma só. Passamos agora para o comentário da revisão do Allen Watson, que está bastante interessante, tá? Novamente, então, revisão. Introdução às lições 111 e 120. Comentário a respeito da introdução, tá? Ele faz um comentário imenso, bem interessante. Novamente, uma revisão. Quase todas as pessoas que eu conheço, especialmente quando fazem pela primeira vez os exercícios do livro de exercícios, acham as revisões ou chatas ou frustrantes. Tô nesse time, tá? Quando eu comecei a fazer, achava tudo muito chato. Achava os períodos de revisão muito chatos. Agora eu não acho mais. Agora, na verdade, eu até tenho que admitir para vocês que eu curto as revisões. Esse é um interessante testemunho a respeito da orientação das nossas mentes. Aparentemente, nós ansiamos por novidades constantes. E a ideia de repetirmos a prática com as mesmas ideias, mesmo que seja apenas por uma segunda vez, ela nos parece um tanto quanto mundana e assim, faltando, sem vitalidade, né? Nós queremos fazer algo novo e excitante. O que aparentemente nós não conseguimos aprender é que qualquer uma dessas ideias poderia ser disruptiva para nós. No final dessa introdução, as revisões são chamadas de uma segunda chance com cada uma destas ideias. Agora, se você for um pouco parecido comigo, provavelmente você não obteve uma elevada pontuação ao praticar pela primeira vez. Eu também me incluo nisso. Você se esqueceu das suas práticas da hora, você fez algumas práticas apenas a cada dia e talvez você tenha perdido dias inteiramente. Então pense a respeito dessa revisão como uma segunda chance para obter os benefícios de cada uma das lições. Eu sei que eu estou pensando dessa forma a respeito das revisões e eu preciso pensar dessa forma. A introdução da revisão 3 é uma das discussões mais importantes sobre a prática do livro de exercícios, no livro de exercícios. A atitude com relação à prática retratada aqui é extremamente informativa. Primeiro de tudo, seguindo as instruções literalmente como são dadas e fazendo os nossos 2 períodos de prática de 5 minutos, com pequenas práticas na hora e com a prática da meia hora, isso é considerado muito, muito importante. Nós somos exortados a prestar atenção às instruções e a seguir as instruções tão perfeitamente quanto for possível. Uma atitude que diz que não importa como você vai fazer as lições, claramente ela não se encaixa nessa admoestação. Admoestação é uma palavra chique, né? Uma palavra assim bem Jesus Cristo, né? Exortar, admoestar, eu estou fazendo traduções literais, tá bom? Então Jesus nos admoesta, eu acho que eu conjuguei o verbo corretamente, a fazermos do jeito que ele pede, tá? Seja um bom aluno, faça da forma como ele está pedindo. Em segundo, o autor está sendo muito racional. Ele reconhece que pode ser impossível para nós literalmente executarmos as instruções na forma ótima. Por exemplo, uma mãe que está cuidando de crianças muito pequenas pode não ser capaz de parar a cada meia hora e fechar os seus olhos. Um caixa de supermercado, né, pode não ser capaz de se afastar dos seus clientes por 1 minuto a cada meia hora, né?
Aí ele cita aqui o 2:2. Eu vou ler novamente para ficar bonitinho aqui para vocês, tá? O aprendizado não ficará prejudicado se perderes um período de prática por ser impossível para ti na hora indicada, tá? Mas o que ele pede? Então, se você perder um período de prática porque naquele momento é impossível, está tudo bem. Note, entretanto, a palavra impossível. Ela não diz inconveniente ou esquisito, ela diz impossível. A chave para se você vai ou não... deixa eu ver aqui o que ele quer dizer aqui. Ser impedido ou não a chave aqui se independentemente de você ser impedido ou não, você vai se nós formos impedidos ou não de fazermos a prática, nós vamos, na verdade, nós vamos fazer a prática. Nós temos que fazer a prática, mas nós não a fazemos. E isso ocorre porque não podemos ou ocorre porque nós não queremos. Note também que não nos é pedido, não é esperado de nós que nós façamos esforços excessivos. Deixa eu ler aqui em português. Peraí. Também não é necessário que faça esforços excessivos para certificar-te de que estás acompanhando em termos de números. Rituais não são o nosso objetivo e derrotariam a nossa meta. É mais a qualidade, né? De que ele está falando aqui, né? Para mim, isso implica que fazer esforços razoáveis para ficar em dia com a minha prática, isso então seria apropriado. E então, se eu perco a prática do meio-dia, porque eu estou conversando com o meu chefe, mas eu estou livre ao 12:15, então faria sentido parar por 1 minuto e fazer aquela prática que eu perdi, né, no período de prática correto do meio-dia. Mas o objetivo não é um ritual, não é sobre fazer isso perfeitamente. O cerne do ponto aqui, da questão aqui, é o nosso desejo e a nossa disponibilidade, e não o número de práticas, de períodos de prática. Não é para que fiquemos obsessivos sobre a prática dos exercícios. Em terceiro lugar, o autor obviamente compreende a nossa inaptidão ou resistência com respeito à prática. Obrigada, Jesus. Pular um período de prática porque nós não queremos fazer isso ou não estamos no humor, né? Não tô na vibe de fazer a minha prática, então o que vai acontecer? Isso vai prejudicar, né, o meu aprendizado. E novamente eu digo, essa é uma declaração consistente com qualquer pensamento que diga, né, que as instruções elas não importam e que é suficiente ler a lição na manhã. Nos causa um certo desconforto, né, apontar as formas como nós enganamos a nós mesmos, escondendo de nós mesmos a nossa indisponibilidade sob a capa de situações as quais nós não podemos controlar. O autor aponta que muitas dessas situações foram sutilmente engenheiradas, né, criadas por nós mesmos para camuflarem a nossa indisponibilidade. E ele nos exorta a aprendermos a distinguir essas situações daquelas situações que verdadeiramente não nos permitiriam praticar adequadamente. Como o exemplo que ele deu, né, de uma mãe que está com, digamos, um par de crianças pequenas, né? Frequentemente, eu descobri que os momentos nos quais eu apenas faço as minhas práticas
A minha prática, mesmo quando eu não estou com muita vontade, são aqueles em que eu tenho as maiores conscientizações, as maiores, a maior consciência de que as mudanças na minha consciência estão ocorrendo, né? Eu pratico e eu deixo a frase imergir na minha mente. Alguns de vocês vão ficar ofendidos com essa fala, né? Com isso que eu estou falando. Então, deixe-me explicar que é perfeitamente ok apenas ler a lição na manhã e esquecer sobre as orientações da prática. Apenas esteja consciente de que é isso que você está fazendo e de que essa é a sua escolha. Não lute com você mesmo, não vai entrar em briga, em guerra com o seu ego, né? Se você realmente não quiser fazer a prática agora, então não faça. Esse é o tipo de prática disciplinada esse tipo de prática disciplinada pode não ser aquilo de que você precisa nesse exato momento. Você pode não estar pronto agora, mas você estará pronto mais tarde. Ou talvez você encontrará um outro caminho espiritual. Mas não pense que você pode passar pelo curso e dizer que ele não funciona para você, julgar o curso dizendo que ele não funciona para você, a menos que você faça as lições como instruídos, como você está sendo instruído. Então, se você fizer as lições, elas vão funcionar. Gente, eu posso garantir que mesmo fazendo as lições mal feitas, as lições funcionam. A mudança na forma de pensamento, ela é notória. Quem tá aqui comigo sabe disso. Pode escrever aí nos comentários. Pode escrever, tá bom? Note também que as práticas que você pula deliberadamente, porque você não as quis, por qualquer outra razão, devem ser feitas imediatamente no momento em que você mudar de ideia sobre o seu objetivo. Esse tipo de prática perdida você deve tentar compensar. Por quê? Porque a sua prática pode oferecer tudo para você. Então você tem que compensar, né? Não fez meio-dia, faz meio de 10. A parte do meio da introdução nos dá uma fascinante instrução sobre termos fé em nossas próprias mentes. Permitirmos que as nossas mentes se relacionem com essas ideias que nós... com aquilo que nós estamos... a nossa revisão se relacionar com as nossas necessidades, com as nossas preocupações e com os nossos problemas. Eu já expliquei para vocês que a lição do dia é a chave para os seus desafios do dia, né? Se você estiver fazendo uma prática desencontrada, se você for assistir essa lição aqui no futuro e estiver fazendo uma prática desencontrada, a lição desencontrada vai ser a lição que é perfeita para você naquele dia, né? Mas se você puder começar novamente e ir direitinho do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, isso é muito bom também, tá? Jesus nos pede para termos fé em nossas mentes, termos fé de que as nossas mentes vão usar as ideias sabiamente, mesmo que as nossas mentes, o nosso intelecto, né, rasteirão, ele não veja sentido nas lições. A nossa mente abstrata está captando, tá? Não se preocupem. Sobre isso nós falamos também já aqui nos vídeos, eu acho que foi em 2022, quando eu comecei os vídeos de 2022, a gente falou muito sobre como praticar o livro de exercícios, tá bom? Essas lições parecem ter sido projetadas para irem de encontro, né? As nossas autodúvidas. Talvez nós pensemos que
Se deixarmos as nossas mentes correrem livremente, as nossas mentes vão vaguear através de uma floresta de ideias e ficar perdidas. Mas nós somos ajudados nas nossas decisões por aquele que nos deu esses pensamentos, que é o Divino Espírito Santo. Então, se as nossas mentes vagarem, ele vai nos trazer de volta. Nesse tipo de exercício, nós estamos aprendendo a confiar na nossa sabedoria interior. A sabedoria das nossas mentes virão em nossa assistência. O que vem à nossa mente é uma paráfrase da ideia de hoje, então deixa que isso venha. Frequentemente, a nossa própria paráfrase da ideia será a sua própria paráfrase da ideia será mais efetiva para você do que a forma original, e ela vai ser fixada na sua memória, né? Mais facilmente, né? Então, o que é parafrasear, né? Paráfrase. O que é a paráfrase? É eu tentar pegar uma ideia que foi transmitida de um jeito, mastigar ela bonitinha e dar para o meu aluno mastigado, né? Então, de repente, a sua própria mente vai fazer paráfrases das ideias do dia, né? Ontem eu fiz várias paráfrases, né? Ontem na minha prática noturna eu fiz várias paráfrases, sem saber que estava fazendo. Agora eu tô tomando consciência aqui lendo o texto junto com vocês, tá? A porção final da introdução volta novamente às práticas gerais, as instruções gerais para as práticas. E aquilo que poderia ser considerado como... Peraí, deixa eu ver aqui, só um minuto. Ele vai dar aqui algo que pode ser considerado como uma... Eu vou usar uma tradução livre assim, mas como se fosse um mantra mesmo, né? Para você se lembrar e para você se colocar no estado mental correto, tá? A ênfase nessa parte é sobre trazermos as ideias à aplicação em nossas vidas durante todo o dia. Esses períodos de prática são planejados para ajudar você a formar o hábito de aplicar aquilo que você aplica em cada dia a cada coisa que você faz. Sim, chega uma hora em que a prática dos exercícios ela entra nas nossas ações, no nosso modo de ser, no nosso comportamento, tá bom? Não repita o seu pensamento e deixe ele de lado, e isso soa familiar para mim. Se não oferece mais essa lição, no mínimo, soberbamente expõe todos os pequenos truques que as nossas mentes têm usado para evitar os benefícios das lições. Não deixe que esses truques desencorajem você. Apenas se torne consciente dessas tramas, né, habilidosas que o seu ego está fazendo aí, né, da resistência do seu ego, como sendo um grande obstáculo, né, para o seu avanço no currículo de um curso em milagres, né? Mas não pare aqui também. Agora que você está consciente dos truques do ego, você pode voltar à situação e começar a permitir que as ideias, né, das lições sirvam a você de todas as formas, em todos os momentos, em todos os lugares e a qualquer momento que você precisar de ajuda de qualquer tipo. Você pode voltar à situação, não, você pode virar a situação de cabeça para baixo, né? Você pode você pode inverter essa situação e começar a permitir que as ideias das lições sirvam a você de todas as formas, em todos os momentos, em todos os lugares, sempre que você precisar de ajuda de qualquer tipo. E ainda, só para o caso de você ter perdido o ponto, olhe agora para a forma como a introdução é encerrada.
Então eu coloquei alguma ênfase aqui para fazer com que esse ponto fique ainda mais claro. Não se esqueça o quão pouco você aprendeu. Não se esqueça o quanto você pode aprender agora. Não se esqueça de que o seu pai precisa de você, à medida em que você revisa os pensamentos que ele te deu. Gente, isso é bonito a beça, né? Gente, que troço bonito. Eu vou fazer um post pro Instagram, tá? Então, quais são as instruções práticas para a revisão de hoje? O propósito delas: dar a nós uma segunda chance com as últimas 20 lições, nas quais nós podemos praticá-las mais diligentemente, né? Podemos fazer com que nós podemos ir além. À medida em que continuamos a nossa jornada, caminhamos num solo mais sólido, com passos mais firmes e com uma fé mais forte. E aí ele vai comentar a revisão da lição de hoje, do dia 21 de abril, lição 111, revisão de lição 91, milagres são vistos na luz, e lição 92, milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só. Comentário. Eu hoje estou me dispondo a abrir a minha mente à luz. Eu estou ansioso para emergir da minha escuridão e não temerei aquilo que a luz irá expor. Uhul! As minhas sombras, né, meus amores? Nada que eu tenha escondido pode me ferir. Eu estou faminto pela verdade. Dentro de mim há apenas a inocência e não aquilo que eu temia que existisse lá. O pecado, né, meus amores? Dentro de mim, na luz, sob a luz, está aquilo porque eu tenho ansiado por toda a minha vida. Porque eu tenho ansiado encontrar por toda a minha vida. Eu sou um milagre. A frase aqui: eu sou um milagre. Você é um milagre, tá? Seu vizinho é um milagre, seu ex-marido é um milagre, sua ex-mulher é um milagre, tá bom? A luz de Deus é a minha força. Eu me sinto incapaz de me elevar a esse alto chamado, mas a minha fraqueza é a escuridão que a luz dele dispersa. Eu não preciso ser forte para chegar até a luz. A luz me dá a força à medida em que eu me aproximo dela. Eu sinto que me falta a força para ver com a pureza da visão que é convocada por um curso em milagres. Mas Deus me dá a força da qual eu preciso, e na sua luz eu vejo. Muito obrigada, Pai, pela luz que em você brilha na minha mente no dia de hoje. Muito obrigada pela luz aqui e agora, neste momento. Perfeito, perfeito, sem comentários. Ai, gente, sem comentários. Eu olho aqui no contador do vídeo, tá marcando 33 minutos e 33 segundos. Vocês sabem que 33 é o número da consciência crística, né? Já falei isso pra vocês, né? Ai, gente, é muito interessante aqui. E ele ainda vai fazer um outro comentário imenso que eu vou ler pra vocês amanhã, porque hoje realmente não vai dar tempo, tá? E ele fala que é muito importante, né? Essa parte aqui deixe que uma necessidade, um problema, uma preocupação venha à sua mente e nomeie-o para você. Por exemplo, eu vejo esse conflito com essa situação tal e tal como um problema. Então eu repito uma ou mais das ideias do dia. Por exemplo, eu sou espírito. Por exemplo, milagres são vistos na luz. Enquanto eu repito a ideia, eu observo a minha mente na busca de qualquer centelha de intuição que surja e que se aplique à ideia para a minha necessidade, problema ou preocupação. E então verbalize, faça isso, verbalize isso para você mesmo.
Por exemplo, eu sou espírito, eu não posso ser ferido, eu sou totalmente invulnerável. E então continue com mais pensamentos relacionados ou siga então para a próxima necessidade, o próximo problema, a próxima preocupação, né? E sempre e quando que você vai praticar? Sempre que você for tentado. Qual é que ele chama aqui de resposta à tentação, né? Sempre que a sua paz for abalada, tá bom? Então, gente, hoje eu fico por aqui. Mais tarde, se Deus permitir, tá? A gente vai ter a nossa live às 19 horas, continuando aí no próximo item do capítulo 5, que eu não me lembro qual é, tá? Semana passada, hoje é o 5.4, tá? Semana passada foi o 5.3, o Guia para a Salvação, hoje é o 5.4. Então, se Deus quiser, meus amores, bom, deixa eu me despedir de vocês. Essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E se Deus quiser, meus amores, nós nos vemos hoje à noite, às 19 horas, na nossa aula ao vivo sobre os ensinamentos do livro Texto. Até mais tarde.